Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos à minha palestra neste Congresso Online de Patrística. Meu nome é Rafael Vitola Brodbeck, eu moro no Rio Grande do Sul, sou delegado de polícia, casado, eu e minha esposa, que é advogada e professora, nós temos 5 filhos, moramos na cidade de Piratini. Eu sou delegado de polícia e a minha formação, portanto, acadêmica é na área do direito. Eu escrevi livros jurídicos, dou aula de direito penal e de processo penal, mas além disso, como católico, interesso-me por ter uma vocação intelectual sobremaneira pela difusão da fé, para melhor exercer o meu apostolado e para também contribuir com a minha própria formação espiritual. Desde cedo tive um interesse muito grande pela teologia, pela doutrina da igreja, e desde que em 1992, embora tenha vindo de lar católico, praticante, eu realmente, tendo uma experiência com Cristo, pude levar mais a sério a minha vida, o que podemos chamar realmente de uma conversão. Eu, com 14 anos, então, dediquei-me ao estudo da doutrina católica. O resultado disso foram diversas iniciativas de apostolado, algumas das quais eu erigi com a minha esposa, como o nosso apostolado de promoção da família, gerou um blog, o Domestic Ecclesia, gerou vários cursos, como Casamentos Santos, como catequizar os seus filhos em casa, e também o nosso livro Família Católica e Igreja Doméstica, que já está se esgotando a sua 2ª edição aumentada. Além disso, escrevi outros livros jurídicos e livros também religiosos, como Santo Elias, o Doutor de Israel, São José Luís Sanches del Rio, Mártir Cristeiro, Manual da Santa Missa, Jesus Cristo, Rei do Universo. E dou aula em cursos preparatórios para concursos, também num curso online de Fundamentos do Direito Penal e cursos online de liturgia e de patrística. Este interesse pela patrística e o interesse pela patrologia, o interesse pela liturgia também, que são temas correlatos, ele surgiu desde cedo, quando comecei a ter a minha formação intelectual católica. O que me favoreceu muito o estudo foi o ingresso nas fileiras do Movimento Regnum Christi em 1998. Nós temos neste congresso de patrística muitos padres legionários, temos uma consagrada do Regnum Christi também, Kate O'Connor, e os padres legionários, as consagradas do Regnum Christi, os consagrados também, e nós, simples leigos do Regnum Christi, eu e minha esposa, nós formamos uma mesma família espiritual, e uma das características do movimento é a ênfase na formação. Então isso ajudou bastante o trabalho da minha esposa e o meu próprio trabalho também. De modo que aqui eu estou perfeitamente em casa, por termos alguns amigos da Renovação Carismática, da qual participei por alguns anos, e do Regnum Christi também, do qual participo ainda hoje, é a minha vocação, aquilo que Deus me chama. O tema da nossa palestra é um tema que muito me toca, e eu desenvolvi em algumas aulas do nosso curso de Introdução à Patrística e Patologia, este curso online. Já tratei dele também num livro que estou escrevendo. Já terminei de escrever e já mandei para a editora, falta apenas terminarmos e editarmos, que se chama Breve História das Antigas Heresias, baseado em alguns apontamentos de um curso gratuito que ministrei de História das Heresias junto ao Centro Dom Bosco, um desses centros de apostolado, centros culturais ligados à Liga Cristo Rei, lá no Rio de Janeiro. Qual é o tema, então? Se deixar de tantos mistérios, já falei muito de mim, deixamos agora falar sobre o tema. A processão do Espírito Santo, a processão do Espírito Santo nas obras dos padres do Oriente e do Ocidente. Eu vou me basear, evidentemente, nos conhecimentos que adquiri ao longo do tempo. Alguns dos livros acima são de patrística e patologia, alguns deles, Tem São Tomás ali no meio, tem outros de patrística, em outros locais da minha biblioteca, aqui na minha casa, tem outros livros de patrística também, mas alguma coisa ali em cima você consegue ver também, principalmente o curso de patologia do Lourenço Sinsuelas, a patologia de Quasten também, alguns livros de patrística, livros ortodoxos também, tem em alguns lugares aqui livros de liturgia bizantina, mas eu selecionei 2 livros que são livros que eu já tenho há bastante tempo e que serviram para fundamentar o meu interesse neste tema também, e eu, em alguns momentos, vou utilizá-los bem como outra bibliografia. O primeiro deles,
o livro do Raniero Cantalamessa, O Canto do Espírito, em que ele comenta o Veni Creator Spiritus, e ele faz uma pincelada sobre esse tema da processão do Espírito Santo. Outro de um teólogo ortodoxo russo, Paul Evdokimov, O Espírito Santo na Tradição Ortodoxa. O primeiro livro da editora Vozes, o segundo da editora Ave Maria. O tema que me propõe a tratar nesta palestra, vocês já veem, é um tema de altíssima relevância. Altíssima relevância para a história da igreja, é um tema muito sensível na patrística. Ele está na raiz daquela grande ferida histórica conhecida como Grande Cisma do Oriente, ou Cisma de 1054, que dividiu a cristandade ocidental da oriental, que já estava um pouco esfacelada e dividida por conta das heresias monofisita e nestoriana, colocando dioceses, paróquias, mosteiros inteiros fora da jurisdição do Papa, a ferida que dura até hoje, ainda que muitas delas tenham voltado à comunhão com o Papa, outras, a maioria, continua celebrando seus ritos que são ancestrais e que são reconhecidos pela nossa igreja, mas de maneira separada, cismática, e chamando-se a si mesmo de Igreja Ortodoxa, embora nós saibamos que ortodoxo, por ser aquele que tem a verdadeira doutrina, somos nós, católicos romanos. Assim como eles, ortodoxos separados, se acham os verdadeiros católicos e não nós. Mas quando nós falamos de ortodoxos aqui, salvo o contexto específico, nós estamos nos referindo aos cismáticos, aos sedizentes ortodoxos, ainda que saibamos que teologicamente somos nós os verdadeiros ortodoxos. O cisma, mesmo, este grande cisma de 1054, é um assunto complexo. Nós não vamos tratar dele, nós vamos tratar da processão do Espírito Santo. Mas, para entendermos esse contexto, precisamos compreender alguma coisa do cisma também, né? Ao contrário do que o senso comum católico aponta, não se trata apenas da recusa à autoridade do Papa, que os ortodoxos tiveram, né? Mas toda uma mentalidade daqueles povos gregos, eslavos, árabes também, que na parte oriental do Império Romano resolveram romper com a unidade por uma série de circunstâncias teológicas, espirituais, litúrgicas e políticas também. O próprio evento do cisma, ele não se deu isoladamente em 1054, mas ele floresceu aos poucos com vários eventos anteriores envolvendo os concílios, as controvérsias cristológicas também, no desenvolvimento cultural e litúrgico de cada um. Da mesma forma, assim como ele não começou em 1054, é o resultado de uma sucessão de problemas anteriores, ele também não simplesmente terminou em 1054, mas ele, como floresceu aos poucos, também progressivamente se deu a percepção dele, quer dos ocidentais, quer dos orientais. Nós não poderíamos pensar que uma senhorinha que frequentava uma paróquia no interior da Rússia ou da Ucrânia, naquele momento, estivesse plenamente ao par de tudo que estava acontecendo lá em Constantinopla, nas querelas entre o patriarca e o papa. As coisas se deram aos poucos também, e a percepção também foi progressiva. Em 1054 houve o cisma, que começou com algumas coisas antes e se prorrogou durante mais tempo na sua percepção, mas não se deu principalmente uma proclamação direta de uma heresia. Mas houve, claro, a recusa da autoridade do Papa, o rechaço de vários pontos de doutrina católica, aos poucos sendo manifestados, e isso acabou também criando heresias no meio oriental. As igrejas cismáticas, então, se separando em 54, e aos poucos, aderiram a várias delas ao longo do tempo. Claro que, como nós já dissemos, a cristandade oriental já estava rechaçada em alguns pontos, o cisma nestoriano e o monofisita, eles atingiram em cheio a igreja, retiraram do seu grêmio centenas de bispados, centenas de mosteiros, mas nada se compara a esse cisma de 54, por isso chamado de o grande cisma. Metade da igreja rompe com o Papa. Nós perdemos uma enorme quantidade de dioceses, milhares de padres, milhares de bispos, miríades de mosteiros. As igrejas particulares que aderiram à ruptura eram igrejas importantíssimas, como Alexandria, Antioquia, Jerusalém, Constantinopla. Toda a porção oriental do antigo Império Romano foi perdida, exceto os maronitas, e exceto alguns no sul da Itália que mantiveram a sua cultura, o seu ethos, a sua liturgia bizantina, mas se mantiveram com o Papa. E isso que a porção ocidental, naquele momento, já tinha caído com a invasão bárbara. E só aos poucos, e ainda sem reconhecimento da contraparte oriental, é que se levantava a partir de Carlos Magno. Constantinopla, aquela capital que restava do Império, ela sai do raio de ação do Papa
com exceção dos que nós já falamos, os maronitas e os ítalo-albaneses, né, no sul da Itália, o cisma de 54 consolida uma separação tamanha que a Igreja Católica ficou reduzida praticamente ao Ocidente. Todo o Oriente deixa a unidade com a Igreja fundada por Cristo. Ainda que mantivesse ordens válidas, sacramentos válidos, liturgias dignas, veneração a santos verdadeiros, e em quase tudo semelhança à doutrina católica. E aos poucos algumas delas vão voltar depois, né? Esse cisma de 54 fez surgir esta contraparte oriental que já existia, mas que agora se chama de Igreja Ortodoxa, porque acha que romper com o Papa é a verdadeira doutrina e nós é que somos os hereges, né? O fato é que esses cismáticos, esses orientais que cismaram em 54, se chamam de ortodoxos porque eles se consideram os verdadeiros católicos, e nós é que seríamos os cismáticos, né? Eles preservariam a verdadeira doutrina e nós é que teríamos nos separado com o Papa. Na mente dos ortodoxos, eles estão onde sempre estiveram, eles não criaram uma nova igreja, fomos nós que nos separamos na mente dele. Mas, claro, né, isso segundo, por exemplo, um artigo na Enciclopédia Católica de 1917, que está na internet, no New Advent, e que eu traduzi, temos uma remissão de um texto que eu gostaria de ler, antes de nós entrarmos exatamente no tema da processão do Espírito Santo. O grande cisma não deve ser concebido como resultado de apenas uma discussão definida. Não é verdade que depois de séculos de perfeita paz, subitamente por causa de uma disputa, quase metade da cristandade tenha caído. Tal evento seria sem paralelo na história, de qualquer forma, a menos que houvesse alguma grande heresia. E nessa briga não havia heresia a princípio, nem nunca houve um desacordo sobre a esperança sobre a fé. É um caso, talvez o único caso proeminente, de um puro cisma, de uma violação da intercomunhão causada por raiva e intolerância e não por uma teologia rival. Seria inconcebível, então, que centenas de bispos de repente tivessem rompido com a união com seu chefe, o Papa, estando tudo correndo muito bem antes. O grande cisma, então, o resultado de um processo muito gradual. Suas causas remotas devem ser buscadas séculos antes de haver qualquer suspeita de seu efeito final. Houve uma série de cismas temporários que afrouxaram o vínculo e prepararam o caminho para 1054. E aqui nós já vamos entrar no tema justamente da processão do Espírito Santo, porque está no cerne disso. Continuemos. As duas grandes rupturas, de Fóssil e de Miguel Cerulari, que são lembradas como origem do estado atual das coisas, foram ambas curadas depois com o tempo. Estritamente falando, o presente cisma data do repúdio oriental ao Concílio de Florença em 1472. O cisma, então, tem raízes profundíssimas, né, que datam de, no mínimo, a divisão do Império Romano em duas partes, ocidental e oriental, lá no século IV, e a mudança da capital de Roma para Constantinopla, né, a nova Roma que foi erguida sobre o que antes era Bizâncio e que hoje é Istambul, na Turquia. A cultura, a política de ambas as divisões do Império, elas foram se diferenciando numa crescente tensão pela proximidade com o Oriente, e aliada a determinadas visões litúrgicas, teológicas, que poderiam muito bem conviver uma com a outra, sem acusação mútua de heresia, como aliás conviviam por séculos, né? Mas elas acabaram sendo um pretexto para rupturas. Igrejas orientais e igrejas ocidentais usavam ritos diferentes, rezavam diferentes línguas, e haver ritos diferentes não é ruim, pelo contrário, e nem necessariamente leva ao cisma, mas é uma causa de diferenciação que, junto com outras, colabora para o afrouxamento dos liames entre elas, né? Então, nós temos todo um germe histórico aí que vai desencadear o cisma de 54. Por outro lado, a gente tem que entender que o Papa, além de chefe universal, chefe da Igreja Universal, também é bispo de Roma, um dos patriarcas, então com autoridade imediata sobre os bispos ocidentais, que eles são sufragâneos, e com uma autoridade imediata sobre os demais, né? Ele é cabeça de toda a Igreja, os bispos do Oriente lhe devem não apenas um respeito honorífico, não apenas um reconhecimento de um primado de honra, mas de um primado de jurisdição mesmo. E isso ocorreu desde quando o São Pedro foi o primeiro Papa, né? Mas ainda que houvesse esse primado de jurisdição do bispo de Roma, e a sua manifestação como líder visível da Igreja fosse entendido como algo infalível, nas condições que nós vamos encontrar na patrística, por exemplo, a palestra sobre o primado de Roma aqui no nosso congresso, essa chefia da Igreja não era sempre exercida do mesmo modo. Então houve incompreensões de algumas partes. Há modos de manifestar o primado, há modos de manifestar a infalibilidade. E como havia uma relativa autonomia das igrejas do Oriente também, aliada à pressão do imperador que estava em Constantinopla sobre questões eclesiásticas,
né, notadamente após a queda da parte ocidental, isso fez crescer uma consciência errônea, deturpada, de que o Papa deveria receber apenas honra e não obediência. Isso foi também determinante para o cisma. Para compreendermos bem o que foi esse cisma, cujo tema, aliás, escapa a essa palestra, é necessário entender uma das mais importantes causas, que é a processão do Espírito Santo, e aí sim temos o nosso tema. O que falamos até aqui foi uma introdução necessária para chegarmos ao contexto das discussões. Houve um patriarca, né, São Fócio, e eu já vou preveni-los de que sim, ele é santo canonizado e reconhecido pela Igreja Católica, apesar dos seus erros, né? Santos não são infalíveis necessariamente, né? E foi reconhecido como santo ainda antes do cisma, então não é simplesmente reconhecimento de algum santo pelos ortodoxos e que nós, por alguma beatificação equivalente, acabamos aceitando por tolerância, não, já era reconhecido como santo na época da unidade entre as duas partes. Então Fócio I, ou São Fócio Grande, ele está no cerne dessa discussão. Ele foi patriarca de Constantinopla por 2 vezes. Na primeira vez ele era um patriarca intruso, no lugar do patriarca Inácio, reconhecido por Roma, e depois, com a morte de Inácio, ele assume novamente e é reconhecido na segunda vez por Roma, está na lista oficial de Roma, dos católicos, como seu patriarca. A primeira vez foi entre 858 e 867, e depois entre 877 e 886. Ele foi o mais influente patriarca de Constantinopla, né? Desde o grandioso São João Crisóstomo. Ele era reconhecidamente um intelectual, que tinha uma vida de santidade, um conhecedor de teologia patrística. Ele era não somente um produtor patrístico, então não somente era um padre da igreja, mas ele era um patrologista, ou seja, alguém que produzia teologia patrística, porque era padre da igreja, mas também escrevia sobre os padres anteriores. Então ele era um patrístico e um patrólogo. Ele era produtor de patrística e produtor de patrologia. Ele foi cognominado como a luz do renascimento do século IX. Entendamos que antes de Fócio, foi convocado pelo imperador Constantino, São Constantino, para definir a ortodoxia, a doutrina ortodoxa aqui no sentido correto da palavra, contra o arianismo, que negava a divindade do Filho, o primeiro concílio ecumênico. Concílio ecumênico de Nicéia, primeiro, no ano de 325. É o primeiro de todos os concílios ecumênicos. Ele formulou um credo, ou um símbolo, enfatizando a consubstancialidade do Pai e do Filho. Nós rezamos esse credo nas missas e em outros atos de devoção também. Os padres conciliares, na ocasião, se limitaram a dizer que acreditavam no Espírito Santo. Eles não desenvolveram uma teologia do Espírito Santo, até porque os grandes inimigos do Espírito Santo, que eram como se fossem arianos em relação ao Espírito Santo, os macedonianos, viriam a surgir depois e seriam enfrentados por um outro concílio ecumênico, o segundo concílio ecumênico, o de Constantinopla I, que ampliou então o texto do credo na parte do Espírito Santo, dizendo que não apenas que eles criam no Espírito Santo, mas que eles criam no Espírito Santo que procede do Pai. Este é o texto do credo a partir de Constantinopla, que nós conhecemos como credo niceno-constantinopolitano. Creio no Espírito Santo que procede do Pai. Esta era a fórmula que estava lá em Constantinopla. O texto completo dessa profissão nós temos até hoje, né? Nós tivemos depois um terceiro concílio ecumênico, importantíssimo nas querelas cristológicas. Foi o concílio ecumênico de Éfeso. Foi o terceiro dos ecumênicos, e ele anatematizou, ou seja, excomungou quem propusesse um credo diferente. Então ele reafirmava o valor de Constantinopla e de Nicéia. É óbvio que não se tratava de uma proibição de uma mudança nas palavras, ou proibisse um desenvolvimento da doutrina, uma outra exposição da mesma doutrina. Um concílio não pode amarrar um outro, exceto nas questões dogmáticas. Um Papa não está amarrado pelo outro, exceto em que esse Papa posterior, ou o concílio posterior, não pode ensinar uma doutrina diferente. Mas não se trata disso. Mas São Fócio e alguns de seus seguidores, como nós vamos ver depois, eles interpretaram essa disposição canônica de Éfeso, portanto, essa disposição de que o Espírito procede do Pai também, de um modo estrito.
mais ou menos como alguns hoje em relação à reforma litúrgica interpretam a bula Quo Primum Tempore de São Pio V. Né? Quando é bastante evidente que não se tratava de uma proibição de alteração de um texto, mas sim de mudança de doutrina. Quando se proíbe a imposição de um credo diferente, se está proibindo a imposição de uma doutrina diferente, não de expressar a mesma doutrina com outras palavras. Né? Os concílios ecumênicos não podem obrigar um papa impedindo de governar a igreja. O texto do credo, então, iniciando constantinopolitano, com o tempo ele passou a ser usado nas liturgias das igrejas orientais. Eles professavam essa profissão de fé. Eles recitavam esse creio. Creio na parte do Espírito Santo, creio no Espírito Santo que procede do Pai. No Ocidente, também começou a ser recitado. E no Concílio de Toledo, terceiro, tem muito a ver com a patrística hispânica, com a conversão de Recaredo, com a história lá de Santo Hermenegildo, de São Leandro de Sevilha, Santo Isidoro de Sevilha. Né? Esse Concílio de Toledo III, todos eles, ou padres ou reis que viveram na época dos padres, reis visigóticos, né? Os visigodos, aqueles que invadiram a Espanha, que é a província do Império Romano. Esse sínodo regional espanhol, chamado de Concílio de Toledo III, celebrado em 589, determinou, na sua liturgia local, que também se cantasse o credo, se rezasse o credo, ou se cantasse, e além disso, incluiu na versão latina deste texto, já que no Oriente era rezado em grego, né, a cláusula filioque, ou seja, que o Espírito Santo não procedia do Pai e do Filho. Ex patre filioque. Do Pai e do Filho. Filioque é e do Filho. Então, no credo em latim, aos poucos, começou-se a espalhar pelo Ocidente esta recitação. Creio no Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho. Ex patre filioque. Ele foi incluído nas igrejas ocidentais, especialmente nos territórios francos. Francos que, aliás, estavam sempre em disputa com os bizantinos, porque dos francos é que veio a restauração do Império no Ocidente, que os orientais não aceitavam, se não fosse restaurado por um romano. Não poderia ser restaurado por um franco, que é um povo bárbaro, um povo germânico, que justamente contribuiu para a queda do Império Romano. Os germânicos entraram no Império Romano do Ocidente, fizeram cair o Império Romano do Ocidente, e alguns séculos depois, então, resolvem ser os imperadores. Isso não era admissível para os romanos orientais, que eram os bizantinos. Então, o fato dessa liturgia ter sido celebrada também do Pai e do Filho nos territórios francos fez com que se acendesse ainda mais essa luzinha laranja, pelo menos ali, entre os orientais. O Papa São Leão Magno, né, o grande Papa São Leão Magno, um dos padres da igreja, em 447, já declarava que a doutrina de que o Espírito procede não só do Pai, como também do Filho, era ortodoxa. Nós vamos ver depois alguns apanhados do que os padres do Oriente e do Ocidente fizeram. Ele não inseriu no texto oficial da Igreja de Roma, portanto, todavia, né? Ele não entrou no texto do credo em Roma. Entre os francos, posteriormente, e entre os visigodos posteriormente, se vai adicionar a cláusula. São Leão Magno, antes disso, né? Porque o Concílio de Toledo III foi 589, nós estamos falando de 100 anos antes. Mais de 100 anos antes, em 447, quase 150 anos antes. Nós já vemos o São Leão Magno dizendo que a procedência do Espírito Santo do Pai e do Filho era ortodoxa, era perfeitamente correta. Mas ele não mandou incluir no credo da Diocese de Roma. Ela só vai ser incluída no credo lá em Toledo, depois nos francos. Mas em Roma, 100 e poucos anos antes, não tinha sido incluído no credo. Ou seja, se acreditava que o Espírito Santo procedia do Pai e do Filho, mas não era para mudar a fórmula do credo. Então são dois problemas diferentes que nós vamos ver Fósforo acusando, já antecipo. Né? Um é o conteúdo da própria doutrina. Afinal, o Espírito Santo, é certo dizer que ele procede do Pai e do Filho? Sendo certo, nós podemos incluir no credo a expressão que ele procede do Pai e do Filho? Porque são coisas diferentes. Nós podemos talvez aceitar, poderiam dizer os orientais, que ele procede do Pai e do Filho, mas não podemos alterar. Então são duas discussões. Claro que o credo de Santo Atanásio, nós vamos nos ocupar dele um pouco mais adiante, também traz o ensino de que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Aliás, na Alexandria de que Atanásio foi patriarca,
o entendimento daquela escola teológica típica da região, típica do Egito, era favorável à cláusula filioque. Só foi modificado, talvez por lá, pouco antes ou depois do cisma, de modo que os que permaneceram contra os monofisitas em Alexandria acabaram aderindo à teoria de São Fócio. Senão eles tinham continuado conosco. Outro padre de Alexandria, o grande São Cirilo, que foi adversário dos nestorianos, é invocado como autoridade para os monofisitas, mas aí é uma distorção do seu pensamento, como fizeram depois com o Teodoreto de Cir, os nestorianos. O São Cirilo afirmou que o Espírito Santo procederia do Pai e do Filho. Ele apoiava a cláusula filioque, que foi oposta por Fócio. Então, por sua vez, para debater sobre o tema, que já começava a causar celeumas entre o Oriente e o Ocidente, o imperador bizantino Constantino V, ele enviou seus emissários ao Sínodo de Gentilly, no Reino dos Francos, em 767. E nessa Assembleia Sinodal, os emissários bizantinos discutiram com os latinos sobre a adição do termo filioque ao credo, quer porque o consideravam herético, quer porque, mesmo que não fosse herético, não poderia ter sido alterado o símbolo de Nicéia por contrariar o disposto no Concílio de Éfeso, como nós já vimos. Né? São Paulino II, que foi patriarca da Aquileia, foi grande campeão contra a reedição do adocionismo entre os espanhóis, ele defendeu claramente a adição da cláusula ao credo e o conteúdo dessa doutrina. Dizia que o filioque era ortodoxo e que havia autoridade, sim, da Igreja do Ocidente para anexá-lo à recitação do credo na liturgia. Já os sínodos locais de 796 em Friuli, na Itália, e 809 em Aachen, então no Reino Franco, mas hoje na Alemanha, também consideraram legítimo o filioque pelos bispos ali reunidos. Em 798, então, Carlos Magno, imperador do Ocidente, mandou, na época ainda não imperador, foram 2 anos antes de ser coroado imperador, mas já era rei dos francos e dos alemães, mandou que o filioque fosse cantado nas missas celebradas na sua corte. E em 1014, o Papa determinou que o mesmo ocorresse em Roma. 300 anos antes, 800, vários anos antes, 300 anos não se cantava, 500 anos não se cantava, não se cantava. Mas em 1014, o Papa determinou que isso ocorresse em Roma também. Já havia rivalidade, nós já falamos, entre Oriente e Ocidente, e uma oposição de Constantinopla à restauração do Império Ocidental sobre os francos. O Fócio, então, ele se opõe ao filioque, se opõe a tudo isso, se opõe, quer à alteração do texto do símbolo niceno-constantinopolitano invocando o Concílio de Éfeso, quer também dizendo que o seu conteúdo era herético. Então, Fócio, em primeiro lugar, ele defende que os ocidentais não poderiam adicionar nada ao credo. E, em segundo lugar, ele acusa os ocidentais do fato de que o Espírito Santo deveria proceder do Pai somente. E aí ele coloca essa cláusula, somente. E ela é fundamental para nós entendermos esse debate todo. Porque Nicéia e Constantinopla não falam que o Espírito Santo procede do Pai somente. Falam que o Espírito Santo procede do Pai, ponto. Quando nós falamos que ele procede do Pai, nós não estamos negando que ele também proceda do Filho. Então, se os orientais com Fócio acusam os ocidentais de inovar, dizendo que ele procede do Pai e do Filho, você poderia dizer o mesmo de Fócio, quando ele afirma, contrariamente ao texto de Nicéia e Constantinopla, e, portanto, alterando o texto do credo, ainda que não colocando ali no texto do credo, mas interpretando o texto do credo, não adicionando, mas interpretando, ele estaria contrariando o disposto do Concílio de Éfeso. Porque o símbolo falava procede do Pai. Se é errado dizer que ele procede do Pai e do Filho, porque se está adicionando oficialmente um texto, também seria errado, ainda que não adicionando oficialmente, mas interpretando contrariamente ao sentir dos padres, ou de uma maneira inovadora, a cláusula somente. Ou ele é do Pai, ou ele é do Pai do Filho, ou ele é do Pai somente. São coisas distintas. São construções teológicas, gramaticais distintas. Para Fócio, então, quando Constantinopla afirma que o Espírito procede do Pai, isso significa exclusividade. Já para os latinos, proceder do Pai não impede que também proceda do Filho.
Não dizer que proceda do Filho não é negar que assim ocorra. O silêncio não é erro. Na sua encíclica aos Patriarcas do Oriente, Fócio, em 867, ele acusou formalmente os latinos de heresia e de cisma, listando uma série de diferenças litúrgicas, culturais, como sabemos são legítimas, mas ele utilizou isso aí como argumentação para expor o principal problema na sua ótica. O Fócio, entretanto, ele vai atacar principalmente nessa encíclica e também no concílio que ele convoca em Constantinopla o uso do filioque pela por parte da Igreja Ocidental. O uso do filioque, a adição ao credo e a doutrina do filioque também. Esse concílio foi ilegítimo, ele ousou declarar a própria deposição do Papa São Nicolau I e excomungar o Papa, foi inválido, obviamente, tanto que depois Fócio se reconcilia com a Igreja. E São Nicolau era o apoiador de Santo Inácio, de Constantinopla, que era o verdadeiro patriarca, e Fócio era o patriarca intruso. Só depois Fócio vai ser o patriarca legítimo. Esse Santo Inácio de Constantinopla foi deposto pelo imperador bizantino Miguel III, o ébrio, que colocou o Fócio em seu lugar. Então havia uma disputa política ali também. De qualquer maneira, Fócio está errado. Fócio está errado. Embora seja mais comum entre os padres gregos, para explicar a procedência ou inspiração do Espírito, a expressão do Pai pelo Filho, os padres latinos utilizam claramente do Pai e do Filho. Então, se fala no texto do credo em do Pai. Os orientais explicam que é do Pai pelo Filho, e os latinos explicam que é do Pai e do Filho. Isso vai ser fundamental para a nossa compreensão. Alguns padres gregos, como São Máximo Confessor, que morreu em 662, antes de Fócio, portanto, e Fócio, como patrólogo, conhecia, e se o conhecia, refutava ou colocou ele de lado ou o distorceu. Embora São Máximo, como era grego, preferisse, como é próprio da sua tradição teológica, a primeira fórmula do Pai pelo Filho, que é uma fórmula subordinada, ele declarou que seria um erro acusar os latinos de utilizar a fórmula coordenada e não subordinada, do Pai e do Filho. Então, Máximo dizia, eu prefiro no Oriente utilizar a fórmula subordinada, do Pai pelo Filho. Mas não é errado que os latinos utilizem uma fórmula coordenada, do Pai e do Filho. Ainda na Igreja Oriental, Santo Efrém também defende a processão do Pai e do Filho. Santo Efrém da tradição síria, certo? Outros santos defenderam o filioque. Vamos listar alguns nomes e posteriormente nós vamos falar algumas coisas mais específicas do que eles falaram. Santo Hilário de Poitiers defendeu o filioque, Santo Epifânio, Santo Ambrósio de Milão, Santo Agostinho, São Fausto de Ries, São Genaro de Massília, Santo Avito de Vienne, São Fulgêncio de Ruspe, Santo Isidoro de Sevilha, foram alguns dos padres latinos que claramente, ou escritores eclesiásticos, que ensinaram e defenderam o filioque. A tradição do Oriente afirma, nós já conseguimos vislumbrar isso de uma maneira mais clara, que o Espírito Santo procede do Pai, pelo Filho. Essa é a interpretação que eles dão ao texto do credo, procede do Pai. Mas essa expressão não foi por eles adicionada ao credo. Então, uma coisa é interpretar, outra é adicionar. Eles interpretam que ele procede do Pai pelo Filho, mas eles não colocam o pelo Filho no credo. Os latinos interpretam que ele procede do Pai e do Filho. E se no início eles não colocam o e do Filho no credo, com o tempo eles colocam sim. O texto para os gregos permanece intacto, procede do Pai, embora eles queiram entender que procede do Pai pelo Filho. Ainda que eles creiam e sustentem que procede do Pai pelo Filho. Nós vamos ver no fundo que o do Filho ou pelo Filho não tem muita diferença também, porque o entendimento que nós latinos fazemos a respeito da expressão e do Filho não é o mesmo sentido que Fócio nos acusava que nós tínhamos. O sentido de e do Filho é basicamente a mesma coisa que pelo Filho. Uma forma coordenada e subordinada dão na mesma porque o sentido é o mesmo. O pelo Filho dos orientais é acreditado, mas não é adicionado ao texto do símbolo. A pretensão do Fócio, o patriarca Fócio, na disputa contra o filioque era tanta que mesmo a expressão pelo Filho, que é dos seus compatriotas orientais, foi rejeitada, defendendo uma terceira expressão. Então o do Pai não seria do Pai pelo Filho, não seria do Pai e do Filho, mas seria do Pai somente, ainda que isso não estivesse no credo.
E nem ele tem ousado colocar, pelo menos isso, né? Foi coerente nesse sentido. Mas cabe deixar claro que para a Igreja Católica, para o catolicismo, as duas expressões do Pai pelo Filho e do Pai e do Filho, como eu já disse, são aceitas. E o magistério deixa claro que elas têm o mesmo sentido, revelam o mesmo conteúdo teológico. São os cismáticos que não aceitam a segunda, diferindo a primeira. E nenhuma delas eles adicionam ao credo. Então os cismáticos acham que do Pai e do Filho é diferente do Pai pelo Filho. Então dizem que uma é ortodoxa e a outra é herética, embora não coloquem nenhuma no credo. E nós achamos, católicos, achamos que as duas são equivalentes. As duas são, portanto, ortodoxas, embora uma delas coloquemos no credo. Os próprios padres gregos, nós vamos ver São João Damasceno, depois no De Fide Ortodoxa, que quando eles impugnam que o Pai, que o Espírito Santo proceda também do Filho, quando eles dizem que ele procede do Pai, eles não fazem no sentido como Fócio dava. Eles fazem no sentido de combater a ideia de que o Filho seja princípio fontal como o Pai. Ou seja, que a inspiração venha do Pai e do Filho como de dois princípios. É isso que São João Damasceno combate, é isso que São Máximo vai combater. E nesse ponto eles estão corretos. Se nós afirmarmos que o Filho seja um princípio fontal como o Pai, ou seja, que o Espírito Santo proceda do Pai e do Filho como de dois princípios, isso está realmente errado. Nós católicos, quando dizemos que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, não estamos dizendo que ele vem do Pai e do Filho como de dois princípios. O Pai é um princípio, o Filho é um princípio, o Espírito Santo procede, portanto, de dois princípios. Não, nós não dizemos isso. E isso está errado. Nisso, São João Damasceno está correto. Quando nós latimos, dizemos que a processão é do Pai e do Filho, nós não queremos afirmar que existam dois princípios. Nós não estamos dizendo que há dois princípios fontais. Nós estamos ressalvando que a causa, a fonte, quer da geração do Filho, quer da inspiração, é o Pai em função da monarquia eterna. Mas que, porque o Pai comunica tudo ao seu Filho, porque eles têm a mesma substância e que só se diferenciam por relação de oposição, ele inspira do Pai e do Filho como de um único princípio. Então, Fócio, quando acusa os ocidentais, ele está acusando os ocidentais não do que os ocidentais creem, mas está acusando os ocidentais daquilo que ele, Fócio, acredita que os ocidentais creem. É nesse sentido, aliás, em São João Damasceno, em outros gregos, a expressão do Pai pelo Filho, porque o Pai continua em função da monarquia, sendo a fonte, o princípio fontal. O teólogo ortodoxo russo, portanto insuspeito, né, porque é ortodoxo russo, né, então que segue esse cisma de 54, segue a tradição de Fócio, a igreja que se separou por conta do filioco e da doutrina da expiação do Espírito Santo, Sergei Bulgakov, né, ele ensina que a doutrina de Fócio representa, de certa forma, uma novidade para a igreja oriental, quando adiciona, não no credo, mas na teologia, o somente. Então, a teologia de Fócio, quando interpreta o do Pai como do Pai somente, é uma novidade introduzida por Fócio. Isso é conhecido pelo Bulgakov. Os padres capadócios, continua o Bulgakov, afirmaram apenas uma única ideia, a monarquia do Pai, e, consequentemente, a procedência do Espírito Santo precisamente do Pai. Eles jamais implicaram com esta ideia, porém, a exclusividade que ela adquiriu na época das disputas sobre o filioque após Fócio, no sentido de ek monou tou Petros, ou seja, do Pai apenas. Os capadócios não sustentam o do Pai somente. Fócio que vai inovar baseando-se nos capadócios, né? São Basílio, São Gregório Nazianzeno, São Gregório de Nissa, mas distorcendo o que eles falam ou não compreendendo o que eles falam. De todo modo, muitos gregos, a partir de Fócio, passaram a combater o filioque baseando-se na doutrina da monarquia do Pai. Desenvolvida principalmente pelos capadócios, né? São Gregório de Nissa, São Basílio Magno, São Gregório Nazianzeno, ou ao menos passaram a combater sua adição ao credo. Mas para que a gente possa entender o que é a monarquia do Pai, convém com que a gente tenha muito claro esse conceito e não confundamos com a heresia chamada de monarquianismo, né?
O que é o monarquianismo? A pretexto de salvaguardar o monoteísmo, o monarquianismo não admite que em Deus haja pessoas, que não, senão Deus não seria um só. Então eles querem defender o monoteísmo, mas acabam enveredando por caminhos estranhos. Eles creem numa unidade tão absoluta em Deus, sem trindade, né? Enquanto a ortodoxia, a doutrina correta, diz que Deus é um só, mas em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os monarquianistas dizem que Deus é um só e uma só pessoa. Depois, uma forma de monarquianismo vai ser o saberianismo ou o modalismo, que vai dizer que o que nós chamamos de pessoas, na verdade, são uma só pessoa, mas são três modos de apresentação da mesma pessoa. Isso está errado. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são modos de apresentação da mesma pessoa, daí o nome modalismo. Eles são pessoas distintas, reais entre si. Com a mesma unidade, são o mesmo Deus, mas são três pessoas iguais, reais e distintas. Nós sabemos que Deus existe não só pela fé, como pela razão. Né? Como católicos, nós temos ainda outro dado. Deus é um só. Né? E, todavia, essa unicidade de Deus, ela não é conhecida apenas pela luz da fé, também pela razão. É impossível, do ponto de vista lógico, que haja mais de um Deus. Então, com aí, nós já defendemos o monoteísmo, que os monarquianistas querem defender também por vias tortas. Né? Deus, pela própria natureza das coisas, é infinitamente perfeito. Nós não vamos desenvolver um pouco isso, né, da unidade de Deus, da necessidade da unidade de Deus do ponto de vista racional, vamos fugir ao tema da palestra. O fato é que é necessário que haja um só Deus. Se existirem mais de um Deus, eles não serão perfeitos, porque faltaria num algo de outro, ou então, se eles tivessem as mesmas perfeições, eles seriam um só. Mas se eles têm que se distinguir, faltaria um algo a outro, então eles não seriam perfeitos, não seriam Deus. Esse é o argumento racional para a existência de um único Deus. Mas ele é um só, tem uma só essência, uma natureza, uma substância, mas são três pessoas. O Pai possui a natureza divina, o Filho possui a natureza divina, o Espírito Santo possui a natureza divina. Uma e mesma natureza estão nos três. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são três deuses, são um só Deus. Se eles fossem três deuses, haveriam três naturezas divinas. E não pode haver mais do que uma. Essa natureza única, divina, não é dividida entre as três pessoas, como se cada uma possuísse um terço da divindade. Cada uma é inteira, cada uma delas é inteiramente Deus. Cada uma delas possui inteiramente a natureza divina, como a natureza humana é inteira em cada homem também. Esse é o mistério da Santíssima Trindade, que hajam três pessoas em um só Deus, verdadeiramente. Ora, se Deus é uno em sua natureza, em sua essência, ele é trino entre as pessoas, por conta da relação de oposição. A fé católica é que nós veneremos a um só Deus na Trindade e a Trindade na unidade, sem confundir as pessoas, nem separar a substância. Porque uma é a pessoa do Pai, outra do Filho e outra do Espírito Santo. Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma só divindade, a qual corresponde igual glória e majestade. Esse é o símbolo de Santo Atanásio. O Filho é aquele que, num determinado momento histórico, irá assumir nossa natureza humana, se encarnando, tomando o nome de Jesus Cristo. Mas isso não é... Quando nós estamos falando disso, nós estamos dizendo que tem um Pai, tem um Filho, tem um Espírito Santo. O que tem a ver isso com o monarquianismo? Olha, a monarquia é uma doutrina ortodoxa. O monarquianismo, não. A monarquia é apenas a fé de que, embora as pessoas divinas sejam iguais em poder, em eternidade, em divindade e em dignidade também, com a mesma substância divina, elas se diferenciam no seio da própria divindade. Não estamos falando nas missões ad extra, no seio da própria Trindade, pelas funções que exercem ad intra, ou seja, pela posição de relação. Ou seja, eles têm uma mesma natureza. Mas o Pai, o que é o Pai? O Pai é aquele que desde sempre existiu. Na verdade, o Filho também desde sempre existiu, o Espírito Santo também. Mas quem é o Pai? O Pai é aquele que contempla a si mesmo. Não existia outro, não existiam os seres humanos, não existia outras coisas. Ele contemplava a si mesmo. E contemplava a si mesmo desde toda a eternidade. Então essa contemplação é eterna. Ora, quando eu vejo algo e contemplo, eu formo uma ideia na minha mente. Né? Eu pego este livro e eu formo a ideia desse livro. A minha visão transmite ao meu cérebro e eu formo na minha mente uma ideia desse livro. Eu formo o desenho, a capa, as cores, o toque. Eu formo na minha mente a ideia desse livro. Pela contemplação do livro. O Pai contempla a si mesmo, então ele forma uma ideia de si mesmo. Só que a ideia que eu tenho do livro é imperfeita. Porque eu sou imperfeito. O Pai está... porque o livro é imperfeito também. Mas o Pai não está contemplando algo imperfeito. Ele está contemplando a si mesmo que é perfeito. Então o Pai contempla a si mesmo que é perfeito. E por contemplar a si mesmo que é perfeito, a ideia que ele gera a partir desta contemplação também é perfeita. E se ela é perfeita, ela é Deus. Então a ideia do Pai é perfeita.
e, portanto, é Deus. Só que Deus não passa, o Pai não passa a contemplar a si mesmo no momento histórico. Ele sempre se contempla. Ele sempre se contempla. Sempre contempla a si mesmo. Então ele sempre gera essa ideia de si mesmo. Sempre gera essa ideia de si mesmo. Desde sempre ele gera. E essa ideia é o Filho. Essa ideia é o Filho. Essa imagem é o Filho. Como São Paulo vai dizer, Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação. A imagem do Deus invisível, porque o Pai forma uma imagem na sua mente pela contemplação. Então o Pai existe desde sempre, mas como ele desde sempre se contempla, a ideia que ele forma pela contemplação, que é o Filho, também é gerada desde sempre. E ele gera essa ideia e ama esta ideia. E como ele ama esta ideia, e este amor é perfeito por esta ideia, porque em Deus o amor é perfeito também, este amor também é perfeito, este amor também é Deus, e é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o amor do Pai pelo Filho, que é a ideia, a imagem de si mesmo. E o Filho, como também ama o Pai, porque ele também é perfeito, porque ele também é Deus, ele também ama o Pai. Este amor entre o Pai, do Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai é um amor só, porque eles são um só. Então este amor entre o Pai e o Filho também é Deus e é o Espírito Santo. Isso é a teologia trinitária de Santo Agostinho. Né? O que é a monarquia? A monarquia não é dizer que o Pai é principal, mas dizer que o Pai é causa. Porque é o Pai que contempla a si mesmo, gerando a ideia, que é o Filho. E é o Pai que ama o Filho, fazendo proceder este amor. Claro que o Filho também ama o Pai, então por isso que ele procede dos dois. Mas a monarquia significa colocar o Pai não como principal, mas como aquele que é a causa fontal de tudo. E ele é a causa, inclusive, fontal da processão do Espírito Santo, porque se ele não gerasse o Filho não o amaria também. Então ele é sempre o princípio fontal. Isso é a monarquia, não é o monarquianismo que acha que porque Deus é um só, ele não pode ter pessoas distintas, né? Notemos então, pela sua perfeição, característica própria de Deus, pela mesma natureza eterna, não proveniência do Pai, ou seja, o fato de ser causa, a geração do Filho e a processão do Espírito Santo são igualmente eternas. O Filho não é gerado em um dado momento histórico, mas ele é nascido do Pai antes de todos os séculos, como o Credo de Nicéia vai dizer. O Espírito Santo, por sua vez, não procede do Pai e do Filho numa circunstância histórica também, porque se o Filho é gerado sempre, ele é amado pelo Pai sempre, e o Pai também é amado pelo Filho sempre também. O Filho é gerado eternamente, ou seja, desde sempre, e não iniciou a ser gerado. O Espírito Santo procede eternamente, isto é, também desde sempre, e não iniciou a proceder. A função eterna do Espírito é proceder. A função eterna, hipostática, dentro do seio da Trindade, do Filho é ser gerado. E a função eterna do Pai é ser a causa. É ser o princípio, a fonte da divindade. O Filho, por sua função de ser gerado, o Espírito Santo é o que procede. E o Pai é aquele que gera e que faz proceder. Certo? Há essa crença de que o Pai é causa, ou seja, de que ele gera o Filho e de que dele e do Filho procede o Espírito Santo, que nós chamamos de monarquia. Ao Filho pertence o ser gerado, ao Espírito o ser expirado ou procedido, e ao Pai o ser causa. O monarquianismo não é isso, ele confere uma importância ao Pai, e por isso o nome é semelhante, mas a ponto de rechaçar a distinção de pessoas. Né? Resumindo, a monarquia do Pai é correta, o monarquianismo não. Vamos voltar, já entendemos isso, podemos voltar. Fócio invocou a monarquia do Pai para defender um erro. E ela é uma doutrina correta, uma doutrina católica, baseada nos padres capadócios, como São Basílio, e mantida também pelos que não seguem o Patriarcado de Constantinopla, como nós vimos que é uma doutrina correta a monarquia. A Igreja Católica professa essa monarquia, embora disso não tire a conclusão errônea de Fócio contra o Filioque. Nós vemos no Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos, por exemplo, do Vaticano, um órgão da Santa Sé, que é explícito ao dizer que também a tradição oriental reconhece a monarquia do Pai. Implica que o Pai é a única causa trinitária ou princípio fontal, principium, do Pai e do Espírito Santo. Também a tradição oriental diz que o Pai é a causa. Ele é o princípio. Porque a Igreja, como nós já dissemos, mas vamos manter, e assim nos encaminhamos para o final, rejeita a ideia de que a inspiração seja conjunta como de dois princípios, Pai e Filho. Quando nós falamos que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, nós não estamos dizendo que ele procede como de dois princípios. Fócio dizia que era impossível proceder de dois princípios, porque isso negaria a monarquia do Pai. Ora, ele estava certo. Dizer que o Espírito procede de dois princípios
do Pai e do Filho como de dois princípios, nega a monarquia do Pai. Nisso ele está certo. O erro de Fócio é dizer que nós ocidentais, quando falamos que procede do Pai e do Filho, estamos sustentando que procede do Pai e do Filho como de dois princípios fontais. Então ele nos acusa de algo que nós não acreditamos. Né? O ensino oficial da Igreja Católica, conforme o Concílio Ecumênico de Lyon II, em 1274, é o de que, abre aspas, o Espírito Santo procede eternamente do Pai e do Filho, não como sendo dois princípios, mas como um único. Isso salvaguarda a monarquia do Pai e o equilíbrio da economia trinitária. A sentença de que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho como de um só princípio, por meio de uma só inspiração, é a doutrina correta católica, não de dois princípios. E isso é de fé, não uma mera hipótese teológica. Numa conversa com um amigo meu, Daniel Fernandes, que eu coloquei no nosso livro aqui sobre a história das antigas heresias, ele resumiu algumas coisas. É um texto informal, um texto muito de linguagem de Facebook que ele colocou e eu me permito transcrever. A doutrina do filioque não está errada, não é herética, mas foi muito mal compreendida pelos ortodoxos. O problema é que tem gente que está à margem da fé cristã, mas quer dar pitaco sem o conhecimento do status questiones. Diz grande besteira quem diz que a doutrina do filioque é o centro e a causa de todos os nossos males modernos e ainda faz acusações injustas a Santo Agostinho. São Máximo Confessor, padre oriental, que nós já citamos, já havia compreendido a visão dos latinos. E aqui segue o São Máximo. Eles, os romanos, demonstraram que não fizeram do Filho a causa do Espírito. Coerente com o que nós já falamos. Eles sabem, na verdade, que o Pai é a única causa do Filho e do Espírito, um gerando e o outro pela processão. Mas que manifestaram a processão por meio dele, tou dia autou proeniai. E, portanto, demonstraram a unidade e a identidade da essência. Isso está na Carta a Marido, Carta Marino, na Patologia Greca, 91-136. Foi o próprio São Máximo que, no século VII, escapando das invasões muçulmanas, veio ao Ocidente e justificou a doutrina do filioque desde a perspectiva dos padres alexandrinos. Novamente, a Igreja de Alexandria aqui, né? Que nós já citamos com Santo Atanásio e com São Cirilo. O teólogo ortodoxo, também então bastante insuspeito, Olivier Clement, chegou a esclarecer. Na origem da polêmica, parece que se tratou de dois modos diferentes de abordar a questão, mas certamente não incompatíveis entre si. Outro teólogo ortodoxo, Paul Evdokimov, que é o autor deste livro aqui, que eu já mostrei para vocês, explicou que o Espírito, que Santo Agostinho não cometeu erro algum. E assim segue o Paul Evdokimov. Agostinho sublinha que é do Pai principaliter que procede o Espírito Santo, a título de primeiro princípio e absoluto. Mas como o Pai e o Filho são um só, e que tudo que tem o Pai e o Filho tem também, eles constituem um só princípio da processão do Espírito Santo. O princípio da monarquia não é suprimido, não existem dois princípios, duas fontes do Espírito Santo. Isso está na página 54 deste livro aqui. E continua o Paul Evdokimov. O modo unilateral de colocar o problema de fato é um falso problema, centrado sobre uma discussão estéril entre o monopatrismo e o filioquismo. A fórmula do Fócio, ec monou tou patros, ou seja, unicamente do Pai, somente do Pai, é uma fórmula polêmica que não quer resguardar a doutrina de Nicéia, mas é antifilioquista. Continua o Evdokimov, vejam, é ortodoxo, não é um católico, é alguém que deveria ser filioquista. A dominante patrística não é nem um nem outro, mas apresenta uma terceira posição, infinitamente mais flexível e pouco explicitada formalmente. E mais, as diferentes fórmulas oriental e ocidental não são contraditórias, mas complementares. Continua o Daniel. Um outro teólogo ortodoxo, Sergei Bulgakov, nós já citamos, diz que a controvérsia não passa de um mal-entendido e uma controvérsia estéril no seu livro El Paráclito. Nenhuma das duas formas são heréticas, como afirmou o professor Bolotov, de 1854 a 1900. Especialista em patrística mais importante da história da Igreja Ortodoxa Russa, que escreveu La Teologia Ortodoxa Atual. O Bolotov, depois de uma esmerada e douta investigação nas fontes patrísticas, continuou Daniel Fernandes, que culminou com 26 teses, julgou a doutrina do filioque absolutamente admissível, conforme o dicionário enciclopédico do Oriente Cristão. Bolotov foi logo apoiado pelo arcipreste Liveri Voronov da Academia Espiritual Ortodoxa Russa de São Petersburgo. Então, ortodoxos aceitando o que nós pensamos em relação ao filioque.
O Iohannes Zoulas, que é um teólogo ortodoxo grego, né, não russo, compreendeu bem a posição latina. Quanto o Espírito Santo é compreendido como procedendo principaliter do Pai, uma teologia do Filioque não exclui necessariamente a tese de que o Pai é a única causa pessoal na Trindade. E por fim, outro teólogo recente, o neopalamita Bobrinskov, né, ele, manifestando apoio à postura de Gregório de Chifre, patriarca de Constantinopla no século XIII, não se posiciona contra a doutrina do Filioque. Ele leva em consideração as aberturas de São Gregório de Palamas, acerca da manifestação eterna do Espírito pelo Filho. Nos encaminhamos ao final. No fundo, o grande cerne do problema é que os ortodoxos cismáticos acham que com o Filioque, o Ocidente está ensinando uma dupla procedência do Espírito Santo, ou seja, do Pai e do Filho como dois princípios. Ora, isso realmente feriria a monarquia do Pai. O fato do Pai ser causa e ser essa sua missão ad intra, né, no seio da Trindade. Mas o Ocidente não ensinou esse entendimento, e sim de que a procedência se dá como de um só princípio, do Pai e do Filho, pela união entre o Pai e o Filho. Ou seja, pela sua consubstancialidade. Exatamente o coração da doutrina de Nicéia. Então dizer que procede do Pai e do Filho, não porque são de dois princípios, mas sim como um só, enfatizando a união, a consubstancialidade entre o Pai e o Filho, é longe de, como Éfeso advertiu, mudar a doutrina de Nicéia, é ao contrário, é reforçar a doutrina de Nicéia pela consubstancialidade. Né? Vamos, terminando a nossa palestra, que já vai adiantado, citar alguns padres da Igreja do Ocidente e do Oriente que embasam todo esse nosso entendimento. Deixei para o final, porque são algumas citações ou entendimentos indiretos a respeito deles. São Gregório Nazianzeno ensinava a processão do Espírito do Pai. Ele é um dos capadócios. Né? Mas não dizia, por outro lado, que procedia do Pai somente, como o Fóssil vai dizer. Os padres do Oriente mencionam que o Espírito Santo procede do Pai e estavam realçando a doutrina da monarquia e não necessariamente negando que pela consubstancialidade entre o Pai e o Filho, o Espírito desse último não proceda. Dizer que procede do Pai não implica em dizer que procede do Pai somente. Santo Hilário de Poitiers, já no Ocidente, é uma das principais fontes para a doutrina do Filioque, embora em determinados pontos a sua linguagem seja confusa, seja ambígua, dificultando o entendimento do que ele realmente pensava. Mas ele diz que o Espírito procede do Pai e é enviado pelo Filho. Talvez aí ele queira dizer que a processão eterna seja do Pai, mas uma missão adextra, ou seja, enviar para nós no tempo, é do Filho. Então nós não podemos confundir a procedência eterna do Pai, a procedência eterna do Espírito Santo sempre procedendo do Pai ou do Pai e do Filho, com o envio desse mesmo Espírito Santo para nós, para os profetas, ou em Pentecostes, na igreja, nos sacramentos, que aí sim não é a processão, esse é um envio ad extra, né? Então ele fala que ele procede eternamente do Pai, mas ele é enviado pelo Filho ad extra. Então você pode usar esse enviado pelo Filho como uma sustentação do Filioque e não está tão claro que seja. Né? Ou muitas vezes ele diz que ele é do Pai pelo Filho. E aí sim nós temos o Filioque, mas não da maneira como São Fóssil o compreendeu que nós criamos. Né? E em outra passagem, Santo Hilário de Poitiers diz que o Espírito Santo tem o Pai e o Filho como origem. Ou seja, aqui nós já temos o Filioque claro. Né? Então, ele também termina no De Trinitate, a quem julga que a diferença entre receber do Pai, receber do Filho e proceder do Pai, respondemos que é certo que é uma só e mesma coisa receber do Filho e receber do Pai. O Filho recebe do Pai a razão de proceder de si o Espírito Santo. Então o Filho só faz proceder o Espírito Santo porque ele recebe essa capacidade do Pai em função da consubstancialidade. Isso é perfeitamente ortodoxo. Santo Ambrósio, por volta de 380, diz que é de firmes raízes na tradição oriental e uma das primeiras testemunhas da afirmação explícita da procedência do Pai e do Filho. Isso é claro em Santo Ambrósio. O Espírito Santo de Santo Ambrósio, padre oriental, padre de Milão, mestre de Santo Agostinho, bispo de Milão, o Espírito Santo, quando procede do Pai e do Filho, não se separa do Pai e nem se separa do Filho. Por sua vez, Santo Agostinho, um dos grandes nomes na sua teologia sobre a Trindade, é explicar a processão do Espírito Santo. Ele fala no De Trinitate também, é outro livro De Trinitate, só que agora é dele, não de Santo Ambrósio, que na Santíssima Trindade, que é Deus, não há intervalo de tempo que permita mostrar, ou pelo menos investigar, se o Filho teria nascido do Pai antes do Espírito, e em seguida de ambos teria procedido o mesmo Espírito Santo, pois a Sagrada Escritura o denomina Espírito do Pai e do Filho. Com efeito, ele é aquele do qual fala o apóstolo, a prova de que sois filhos de Deus,
e que sois filhos é que Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Já São Leão Magno, grande Papa do Concílio de Calcedônia, um dos mais importantes nomes para o entendimento da teologia trinitária, da cristologia, considera que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Mas nem sempre deixa isso claro, talvez pelo receio de ser mal interpretado, por isso que Fóssil apela para ele também. Que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho no sentido da palavra latina procedere, isso já era ensinado no século V por São Cirilo de Alexandria, no Oriente, nós já falamos de São Cirilo. O Espírito é o Espírito de Deus Pai, está no De Adorazione, do São Cirilo. E ao mesmo tempo o Espírito do Filho, saindo substancialmente de ambos simultaneamente. Ou seja, não são dois princípios frontais, é um só. Isto é derramado pelo Pai a partir do Filho. Ou seja, é um princípio só frontal. O Filho, ele é do Pai e do Filho porque o Filho é o meio, né? E porque participa do Pai. O credo de Santo Atanásio nos fala que o Espírito Santo não é feito, nem criado, nem gerado pelo Pai e pelo Filho, mas é deles procedente, né? Também é uma epístola dogmática do Papa São Leão Magno, no qual já falamos, que declaram que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Isso naquele contexto das controvérsias efesinas e calcedonianas, né, que são continuação do Sínodo Niceno. O São Dídimo, também de Alexandria, em 398, segue Santo Atanásio e fala no Espírito Sancto, número 34. Ele não falará sem mim, sem a decisão do Pai, porque ele não tem origem em si, mas é do Pai e de mim, ou seja, de Cristo. Mas pois o que ele é como subsistência, com palavra, ele o é pelo Pai e por mim. São Gregório Magno, outro dos papas, que também são padres da igreja, um dos grandes padres da igreja, é geralmente contado entre os apoiadores da procedência do Espírito do Filho, apesar do Fóssil, os teólogos bizantinos posteriores também o contarem como um oponente dessa doutrina, né? Talvez a linguagem nem sempre cuidada de São Gregório nesse aspecto seja o suficiente para distorcer. Mas o fato é que a versão latina afirma a clausa filioque, que se utilizou da frase persistindo no Filho, ou que em outro lugar estava como procedendo do Filho, que é de São Gregório. Finalmente, São João Damasceno, e agora um dos grandes padres orientais, né? Um dos mais importantes teólogos da igreja, campeão do Concílio de Nicéia II, a favor das imagens, dos ícones, que tem a mais clara doutrina a esse respeito entre os padres orientais. Não é ocidental, é oriental. Não se trata, então, de um latino, muito menos de um agostiniano. Ele é um padre do Oriente, venerado pelos ortodoxos, e que não sustenta a doutrina de Fóssil. O que ele diz no De Recta Fide? Nós já falamos isso, né? Ele escreveu De Fide Ortodoxa, De Recta Fide. O Espírito Santo procede das duas pessoas, Pai e Filho, simultaneamente. Não, é Santo Agostinho, é São João Damasceno. Nisso se conclui que a ausência do filioque não implica que a procedência se dê somente do Pai, ou que os padres latinos estão todos errados. Estão todos errados. Então uma geração inteira, escritores ocidentais, incluindo papas, que são venerados como santos pelos ortodoxos, estariam errados, né? O problema foi Fóssil, que ousou interpretar a ausência do termo somente, ou seja, ousou interpretar o procede do Pai como uma evidência de que ele procede apenas do Pai, o que não se pode inferir do texto. E com isso vai além e acusa Roma de heresia e cisma. Depois reconcilia, mas a semente está plantada, ou como se diz na internet hoje, a treta está plantada, e que depois vai explodir com Miguel Cerulário. Certo? Depois vai explodir com Miguel Cerulário. Fechemos. Concílio Ecumênico de Florença, aquele que celebrou a união com os ortodoxos, cismáticos que voltaram à igreja, na Idade Média, ele explica bem esta doutrina e fecha o que nós estamos explicando. Abre aspas. O Espírito Santo é eternamente do Pai e do Filho e tem sua natureza e subsistência de uma só vez, simul, do Pai e do Filho. Ele procede eternamente de ambos, como de um único princípio e através de uma inspiração. E uma vez que o Pai deu ao seu unigênito Filho, ao gerá-lo, tudo o que ele tem, exceto ser o próprio Pai, assim o Filho recebeu do Pai, por quem ele foi eternamente gerado, isto também, nomeadamente, o fato de que o Espírito Santo procede do Filho. Assim fechamos. Espero que tenham gostado da nossa palestra, que tenha servido para o conhecimento teológico e para a edificação espiritual de todos vocês. Um grande abraço, fiquem conosco, assistam às demais palestras deste congresso que está incrível. Muito obrigado pela confiança e pela assistência de vocês. Fiquem todos com Deus.